Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui à minha janela do campo, aqui no Mato Dentro, do interior de São Paulo, para a gente falar em Londrina com o deputado Diego Garcia, o jovem deputado do Paraná, está conosco lá de Londrina, mas é da minha cidade, dos meus pais, a cidade de Andirá, lá no Paraná. E nós vamos falar sobre dois assuntos fundamentais que estão umbilicalmente atazanando e tentando mudar o nosso futuro. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de prováveis atos terroristas que a gente venha a sofrer no domingo, nessa manifestação que está sendo anunciada pela oposição e, por incrível que pareça, com apoio de algumas mídias tradicionais, dá até para entender, mas, enfim, o presidente Bolsonaro, agora há pouco, fez uma manifestação alertando a nação sobre atos terroristas. Segundo Bolsonaro, esse movimento Antifaz nada mais é do que um agrupamento de terroristas. É isso que nós vamos abordar com o deputado Diego Garcia. Mas tem um assunto muito mais importante, ou tão importante quanto que são esses atos terroristas, que é a censura que o Congresso, leia-se Câmara e Senado, querem impor sobre a sociedade com essa lei, esse projeto de lei, que na verdade não é um projeto de lei, mas é um regimento que eles tentam impor sobre a sociedade, que é dominar a mídia social, impedir que a mídia social faça o que está fazendo, que é a mídia social que está combatendo esse sistema, né, e dando apoio ao Bolsonaro. E o Congresso, mais com o apoio das mídias tradicionais, com os jornalões, com a Rede Globo, porque querem manietar a liberdade do povo brasileiro. Então, o que é pior, nós estamos perguntando nesse título, o terrorismo ou a censura? Eu passo essa pergunta, portanto, agora ao deputado Diego Garcia, a quem eu cumprimento. Deputado, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. Muito obrigado, João Batista. Prazer falar com vocês e participar do programa que leva informação a milhares de pessoas aí em todo o Brasil e também a muita gente aí no meu estado do Paraná que acompanha você, e falar de temas, né, que infelizmente nós não temos como nos omitir e nos calar diante de tudo que está acontecendo no nosso país. Um momento em que o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, deveria estar debruçado sobre a situação econômica, sobre os problemas que diversos estados e municípios passam. Infelizmente, nós temos que falar sobre, não manifestação, mas sobre atos terroristas que estão acontecendo no nosso país, e falar também sobre essa lamentável ação que está sendo promovida por alguns parlamentares, que foram inclusive eleitos agora recentemente, em 2018, sobre esse desejo, esse anseio popular também de trazer uma renovação, uma oxigenação para o Congresso. Mas o que nós vemos por parte desses parlamentares é a continuidade do velho, da velha política, dos velhos pensamentos, com a apresentação desses projetos de lei que nós chamamos aí de lei da censura, ou de lei cala a boca do cidadão de bem, do cidadão brasileiro, que querem cercear aí os instrumentos que hoje servem não apenas para levar também informação à população, um outro ponto de vista, mas servem também para unir famílias, para unir amigos, para unir pessoas que, com o passar do tempo, acabaram se distanciando e têm, através aí dessas plataformas digitais como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e outros, esses caminhos de poderem se reencontrar e rever novamente. Então, um momento, João Batista, é muito preocupante e nós não podemos nos calar, nós temos que falar, sim, desses temas que são de interesse público, até para alertar a população sobre a verdade e sobre o nosso ponto de vista com relação a tudo o que está acontecendo. Muito bem. Então, mais alguns dados para o país que está nos acompanhando, para todos os nossos telespectadores. A voz do deputado Diego Garcia, ela é muito ouvida e muito respeitada, não só no Paraná, em todo o país.
A gente tem um imenso prazer de dizer que o deputado Diego Garcia ele foi reeleito e cresceu sua votação na última eleição, onde ele alcançou, pelo partido Podemos, imagine, 103.154 votos, um dos deputados mais bem votados do país, onde essencialmente a base dele eleitoral é o norte do Paraná, e onde ele tem também uma forte atuação no movimento da renovação carismática, um movimento católico. E a voz do Diego é muito ouvida lá no Congresso, exatamente pela força que ele tem das suas convicções e do apoio que ele dá ao presidente Bolsonaro. E nós conversávamos fora do ar para dizer assim, mas Diego, qual é o assunto mais fundamental que nós temos que dizer hoje para os amigos do Notícias Agrícolas? Essa fala de hoje do Bolsonaro alertando a nação da possibilidade de nós termos atos terroristas no próximo domingo, onde a oposição diz que vai sair às ruas, com esse movimento antifas, ou a censura. Eu acho, né, Diego, se você me permite a colocação, acho que eu escolheria o assunto censura, porque ela atende e oprime o cidadão brasileiro naquilo que ele tem de fundamental, que é a sua liberdade. Sem liberdade, o que adianta, né? Vamos virar um país comunista? É isso que eles pretendem, Diego? E o que dá para fazer sobre isso? O que podemos fazer? João, nós temos que alertar a população, a sociedade, daquilo que está acontecendo no país, e nós tivemos aí por pelo menos 7 semanas consecutivas manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo do presidente Jair Bolsonaro, de pessoas que espontaneamente foram às ruas e de forma pacífica, ordeira. Não tivemos aí nenhuma notícia veiculando destruição de patrimônio público, de prédios públicos, depredação ou casos de violência nessas manifestações. Muito pelo contrário. As críticas que vieram eram justamente sobre a aglomeração, né, a possível aglomeração que isso estava causando e fazendo. O interessante é que a aglomeração dos atos que foram chamados de democráticos pode. Ninguém questiona, ninguém fala nada, também ninguém questionou quem estava de máscara, quem estava sem máscara. Ninguém falou sobre esse tema. Muito pelo contrário, deram a evidência àquilo que chamaram de um ato democrático. E não é. E eu vou dizer para você por que não é, no meu ponto de vista. Primeiro, deixar claro que as manifestações, elas são legítimas e estão respaldadas aí também na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que fala assim: é livre a manifestação de pensamento. Além disso, a Constituição afirma dizendo que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, com a ressalva, é claro, de que seja feito a comunicação prévia às autoridades competentes, que é o que aconteceu aí nas últimas 7 semanas, pelo menos. Agora, o ato que aconteceu no domingo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, o ato que aconteceu na noite de anteontem, na capital aqui do nosso estado do Paraná, Curitiba, são atos totalmente reprováveis, porque as manifestações que vinham com um cunho de querer combater o racismo em prol da democracia, elas rapidamente mostraram de fato a sua cara e o seu objetivo, que não era nada disso. Muito pelo contrário, era promover a depredação, era promover a desordem, era ver a destruição de patrimônio públicos e privados, como as cenas que nós vimos, ora acobertada por grande parte da mídia, mas que se tornou evidente através de uma outra mídia, João Batista. E aí eu quero entrar no tema que você destacou da censura, da lei da censura, que está tramitando tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal. E por que eu quero entrar fazendo um gancho nisso? Porque nós acabamos tendo acesso ao que de fato aconteceu
nesse ato chamado democrático, que de democrático não tem nada, através das mídias sociais, através, João Batista, de um aparelho como esse, que o cidadão de bem tem hoje nas mãos e pode fazer um vídeo e publicar nas suas redes sociais, e pode fazer um vídeo e encaminhar no grupo do WhatsApp, mostrando a depredação de patrimônio público, mostrando os atos de violência contra brasileiros de bem que estavam caminhando pelas ruas e que foram duramente violentados por esses marginais criminosos, que se disfarçaram atrás de torcidas organizadas para tentar dar um ar, né, de que, olha, agora são os clubes, são os times de futebol, são as torcidas que estão contra aqui as ações do governo federal. Mas a gente sabe bem que a verdade é que não é. A maior parte dos torcedores, de fato, desses clubes que estiveram nas ruas nesse final de semana, são pessoas de bem, são pais de família que repudiaram o que aconteceu nas ruas, tanto na Avenida Paulista, como no Rio de Janeiro, em outras cidades, e em especial na nossa capital aqui do estado do Paraná, em Curitiba. Nós não podemos nos calar, mas querem nos calar, João Batista, através de duas leis. A Lei 2630 de 2020 do Senado Federal, de autoria do senador Alessandro Vieira, e a Lei 2927 de 2020 na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada Tabata Amaral e do deputado Felipe Rigoni. Ambos novos parlamentares que chegaram ao Congresso Nacional com um objetivo, com uma proposta anunciada, dita, de mudança, de oxigenação na política. Mas o que nós vemos através dessas duas leis, que são muito parecidas, João, até parece que eles compartilham o gabinete, porque são leis aí extremamente parecidas, muito idênticas, que estão tramitando praticamente de forma simultânea, quase que foram apresentadas na mesma data. Então é muito estranho. Primeira observação que eu deixo aqui, né, esse detalhe, que às vezes poucos conseguem observar e perceber, mas dá de fato a entender que estão organizados entre si para buscando desenvolver ações que não vêm de encontro àquilo que é o anseio e a expectativa dos brasileiros e das brasileiras de bem no nosso país. Muito pelo contrário. Imagina que a lei ela pode, inclusive, limitar as ações que você, João Batista, que os telespectadores do seu programa conseguem fazer, por exemplo, pelo seu próprio WhatsApp, o seu WhatsApp particular, pessoal. Eles querem limitar as ações que você pode fazer pelas suas redes sociais. Essas duas leis, que nós chamamos de lei da censura ou lei do cala-boca cidadão de bem, cala-boca brasileiro de bem, e por que nós chamamos assim? Porque elas nascem, João Batista, na Câmara dos Deputados, primeiro com um objetivo e um intuito claro, que era justamente de colocar uma barreira, de colocar um freio no avanço de um novo instrumento que ganhou muita força nas últimas eleições, agora em 2018, que são as redes sociais, as mídias sociais, que fizeram do presidente Jair Bolsonaro o presidente eleito, historicamente, com a campanha mais barata do Brasil, ainda devolvendo recursos da sua campanha que sobrou. E por que disso? Porque as mídias sociais, a internet, essas redes, elas surgiram justamente para possibilitar o cidadão de ter acesso às informações, de ter conhecimento de coisas que antes ficavam acobertadas pela grande imprensa, pela grande mídia. Eu vou dar um exemplo, João, do que aconteceu comigo na semana passada. Por conta do inquérito aí da fake news, houve aí a busca e apreensão
em gabinetes, em residências de alguns parlamentares. E um dos parlamentares é do estado de São Paulo, um deputado estadual que se chama Douglas Garcia. Não é meu parente, eu sou Diego Garcia e sou do Paraná. Mas o Jornal Nacional, através do seu apresentador, quando noticiou, divulgou deputado Diego Garcia. E o gabinete do deputado Diego Garcia é alvo de investigação, de inquérito, e teve busca e apreensão no gabinete do deputado. Então imagina, João, que eu estava aqui na minha casa e de repente começa uma chuva de mensagens, de publicações nas redes sociais. As pessoas automaticamente fizeram arte divulgando o meu nome. E agora, deputado? Você que é aí, como você mencionou na apresentação, João, você que é membro do movimento da Igreja Católica, e agora, como que você se explica junto aos seus eleitores, sendo alvo de investigação pela Polícia Federal? Mostra a verdade agora. Então, imagina o constrangimento, a situação. Qual que é o instrumento, João, que qualquer cidadão como eu tem automático de defesa, de poder se manifestar? As redes sociais. Né? É esse instrumento que foi criado também como uma oportunidade de mostrar um outro lado, um outro ponto de vista. Eu rapidamente, assim que eu consegui confirmar de que de fato o meu nome foi mencionado no jornal, eu fiz uma publicação nas redes sociais minhas, pessoais, informando a população que eu não era alvo de inquérito, de investigação nenhuma. E depois de 2 dias, João, depois de 2 dias, porque a minha assessoria jurídica insistiu, só então que eles fizeram a retratação pública. Isso aconteceu numa sexta-feira, a retratação, só que a divulgação do meu nome de forma errônea foi na quarta-feira. Agora, quem que me garante, João Batista, que todos os telespectadores da quarta-feira viram novamente o jornal? Como que eu consigo consertar esse estrago? Ah, deputado, mas então o senhor está me dizendo que você foi alvo aí de uma possível fake news? Não. Hoje, João, para qualquer cidadão de bem como eu, qualquer outra pessoa que se sinta ofendido, que tenha a sua imagem, que tenha a sua imagem publicada de forma pública pelas mídias sociais, pelas redes sociais ou pela imprensa, pela TV, e se sinta prejudicado, já existe instrumento pela nossa legislação para que você possa adotar as medidas cabíveis e justamente reparar o dano que foi causado à tua imagem. Nós não precisamos criar uma nova lei que nasce, João, com um objetivo claro. Primeiro, impedir o crescimento e o avanço justamente em um período de eleição, como é o período agora que nós estamos vivendo, que se repita o que aconteceu em 2018 e que aconteça, através desse instrumento que são as redes sociais, uma grande oxigenação e renovação na política brasileira. E aqueles políticos que estavam acostumados a viverem através de cargos no governo do Estado, no governo federal, aqueles políticos que estavam acostumados com o toma lá da cá, e foram se perpetuando no poder assim, serem varridos. Porque hoje, o cidadão de bem, o cidadão que quer se colocar à disposição, participar do processo eleitoral, ele tem instrumentos que ele consegue chegar em outras pessoas. E querem censurar e impedir isso. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. E o segundo ponto que eu destaco, a desculpa esfarrapada que estão usando de colocar essa lei como algo que vai beneficiar a população brasileira agora no momento de pandemia. Isso é uma desculpa descabida, João. Porque um projeto como esse... João, um projeto de lei como esse, de 10 páginas, 10 páginas não é um projeto de lei, João. 10 páginas é um regimento interno, é um estatuto que querem colocar goela abaixo sem amplo debate e discussão,
sem a realização de audiência pública. Eu não sou contra o parlamentar propor um projeto de lei, mas esse projeto ele não pode avançar nesse momento em que as comissões temáticas da Câmara e do Senado estão todas paralisadas. Os parlamentares sequer estão em Brasília participando do debate das discussões. Então, todos os projetos de lei que estão correlacionados à pandemia, João, eles vão direto ao plenário, sem o amplo debate, sem a ampla discussão, sem fazer esse debate claro com a sociedade, com a população, sobre aquilo que está sendo proposto. Então, nós não podemos aceitar goela abaixo, não podemos aceitar essa lei da censura. Por isso, nós conclamamos as pessoas de bem a se manifestarem nas suas redes sociais, junto aos seus representantes em seus estados. Nós não podemos aceitar que limitem a nossa ação a informações verdadeiras, a conteúdos que hoje nos são disponibilizados pela internet. Eu tenho certeza, João, que você tem aí milhares de pessoas que te acompanham também pelas mídias sociais, pelas redes sociais, e agora querem criar um instrumento que podem, goela abaixo, vindo lá de cima, sabe-se lá de quem, que vai ser o juiz, o julgador, o conselho, que vai dizer o que o João Batista pode e o que ele não pode mais publicar em suas redes sociais, pelos veículos que a internet hoje nos disponibiliza, de também levar informação e comunicação ao cidadão de bem no nosso país. Então, é muito grave essas duas leis, lei da censura, que estão tramitando aí na Câmara e no Senado. Não há dúvida, nós consideramos isso fundamental. A gente precisa cada vez mais bater nesse ferro frio, porque a população tem que tomar conhecimento do perigo iminente que estamos passando, a nossa vida salutar, né? A vida política brasileira sendo ameaçada violentamente através dessas duas iniciativas, né, do sistema. É assim que a gente vê. Mas ainda eu continuo. E digo mais, viu, deputado? Só fazendo um apêndice aí a tudo que o senhor falou. O site Notícias Agrícolas está à inteira disposição na luta contra a censura, mas de qualquer forma. Somos soldados de primeira hora. Ponto. Todavia, domingo que vem, nós estamos diante de um novo problema, que é a saída às ruas desses antifaz, que nada mais são do que a mesma oposição, aquele mesmo movimento do ele não, aquela coisa toda que eles continuam e não aceitam a vitória de Bolsonaro. E eles podem causar um grande problema domingo, tanto que o presidente foi a público hoje dizer que são terroristas, e o que, na minha ótica, deputado Diego, eles nada mais, nada menos querem fazer conosco o que fizeram no Chile. Por isso que o Bolsonaro está se antecipando, dizendo que são terroristas. Aí eu lhe pergunto, e o povo, como é que fica? Como é que deve ser o comportamento da população brasileira diante desse ataque às suas liberdades e à sua estabilidade? A população, ela precisa entender que, como eu disse, as manifestações são permitidas, são legítimas, sim, desde que sejam pacíficas. O que esse grupo chamado antifas ou antifascistas está promovendo não é manifestação, é terrorismo, sim. E nós temos que nos opor a isso. Nós não podemos nos calar a isso. O cidadão de bem não pode se calar. Agora, sabe qual que é o grande obstáculo, João, que nós enfrentamos? É porque as pessoas de bem, o pai de família, a mãe de família, o teu telespectador que está nos assistindo, ele também tem medo. Porque esses grupos estão aí na internet, esses grupos estão espalhados e vão crescendo, vão se infiltrando pelas mídias sociais, chegando às nossas casas, aos nossos lares. E ninguém fala nada, ninguém se opõe a isso. Você não vê, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados não fez nenhuma fala sobre o que aconteceu na capital do Paraná, em Curitiba. Nenhuma fala, João. E todas as manifestações pacíficas que aconteceram por 7 semanas consecutivas, em todas, no dia seguinte, ele chamou a imprensa para se posicionar contrário aos atos que aconteceram. Então, nós vamos continuar aceitando tudo isso goela abaixo? Nós não podemos aceitar. Então, que o cidadão de bem
que as pessoas de bem saibam, de fato, o que é esse movimento, o movimento Antifa. É um movimento aí que nasceu na Alemanha, lá por meados aí de 1932, uma organização original chamada Antifa, de ação antifascista, criada pelo Partido Comunista Stalinista da Alemanha. Então, isso não nasceu de agora, João. Isso já vem aí de muito tempo, vem se espalhando, desenvolveram aí vários atos, vários protestos ao longo da nossa história e agora querem também criar esse movimento aqui no Brasil e nós não podemos aceitar, em hipótese alguma. Agora, deputado, para encerrar, qual é a percepção que você tem do pensamento do povo? Porque o povo tá muito preocupado com a Covid, está muito preocupado em retomar a sua vida profissional, a sua atividade econômica, e aí vem essa enxurrada de informações da mídia tradicional, da grande imprensa, empurrando as pessoas para dentro de casa, atemorizando as pessoas, fazendo um verdadeiro ato de terror nas nossas cabeças. Como é que você vê, como é que você sente a percepção popular? O Bolsonaro tem o apoio da maioria da população, no seu entender, deputado Diego Garcia? Olha, eu não tenho dúvida disso, João. A gente vê pelos atos pacíficos que aconteceram aí por semanas no nosso país. Já está mais que comprovado que o cidadão de bem, ele quer ter as possibilidades de, mesmo em meio a uma crise, a uma pandemia, a um vírus que nós ainda desconhecemos, que a ciência ainda desconhece, né? Que ainda apenas o que existem são possibilidades, estudos prévios sobre o que de fato representa esse vírus. Agora, o que o cidadão de bem ele quer, João, é ter condições de levar o alimento, o pão nosso de cada dia para dentro do seu lar, da sua casa. A gente não consegue ter dimensão, João, no nosso país, de quantas crianças nesse momento podem estar chorando de fome, porque não tem um prato de comida, porque não tem um leite. Né? Quantos pais e mães que estão em situação desesperada, quantos problemas psicológicos isso está trazendo para pessoas de bem, justamente porque estão cerceados dentro de suas casas, com barreiras, com limitações que foram postas por autoridades públicas, diante de casos, João, como, por exemplo, aconteceu aqui no Paraná, em várias cidades, que chegaram a colocar manilhas na entrada da cidade, cidades que não tinham nenhum caso de Covid, e até hoje não tem nenhum caso de Covid, colocaram manilhas para que as pessoas não possam ir e vir. E nós sabemos que, por tudo aquilo que se mostra, que a ciência apresenta nesse momento, é claro que existem pessoas que precisam ter um cuidado maior nesse momento, né? Que precisam se resguardar, que precisam se policiar, que são aquelas que estão dentro de grupo de risco. Agora, nós sabemos que para a grande maioria dos brasileiros, nós não podemos também colocar barreiras e limites que vão além daquilo que pode, de fato, movimentar o nosso país. E eu não tenho dúvida, João, que é contra isso que a ampla maioria da sociedade brasileira tem se revoltado. É contra essas ações que são postas goela abaixo e que vão na contramão daquilo que é a realidade de cada município da nossa federação. Eu não posso, por exemplo, aqui no Paraná, eu estou em Londrina, né? Mas eu não posso comparar a cidade de Londrina com a cidade que eu cresci e me criei, a cidade de Andirá, que é uma cidade de 20 mil habitantes, Londrina aí com mais de 600 mil habitantes. Não tem comparação. Então, nós temos que ter tratamentos que possam ser equilibrados diante de cada realidade, de cada ação. O Paraná tem sido, João, por exemplo, um exemplo no enfrentamento dessa pandemia. Foi-se colocado algumas barreiras, sim, alguns limites, mas com um determinado equilíbrio, em que você, justamente, essas ações tendem a beneficiar a sociedade e a beneficiar a população. Nós temos situações aqui que nos dão um certo conforto. A gente vê a grande mídia apenas debruçada sobre o número de casos. Chegamos aí à marca de 500 mil
de pessoas que contraíram o Covid-19. E chegamos à marca aí de 30 mil mortos. É a única coisa que se noticia. E não fala do número de curados. Não fala do número de pessoas que estão se recuperando, que é a ampla maioria. E nós é claro que lamentamos cada morte, o falecimento de cada uma dessas pessoas. É óbvio que sim. Nós gostaríamos que nada disso estivesse acontecendo. Mas o país, o nosso Brasil, ele não pode parar. Porque quem é que vai levar o sustento para esses lares, João? Nós não temos um cofre ilimitado de recursos públicos para continuar financiando os brasileiros em suas casas, dentro de seus lares. Então, nós temos que ter essa consciência que o nosso país é um país rico, por conta da sua diversidade, mas nós não podemos fazer do Brasil uma Venezuela. Nós não podemos transformar do nosso país uma Cuba. Nós não podemos nos igualar a países que levaram a grande maioria dos brasileiros a uma situação de pobreza, de miséria extrema, justamente para continuarem cuidando de cada uma dessas pessoas e tratando cada uma delas como verdadeiras marionetes. E nós sabemos que o brasileiro, a brasileira de bem que nos acompanha, o que ele quer de fato é ter dignidade, é ter condições de chegar ao final do mês, poder pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, ir ao mercado e conseguir andar de cabeça erguida. E, infelizmente, por conta dessas barreiras excessivas que foram colocadas em alguns municípios e estados, o que nós estamos vendo acontecer é justamente o oposto e o contrário. Então, as medidas que foram adotadas pelo governo, o auxílio emergencial, os R$600 em apoio às famílias, é importante? É óbvio que é importante. Nós estamos falando de uma pandemia. É importante e é essencial, mas nós não podemos parar e achar que isso vai resolver a vida dos brasileiros e das brasileiras. Deputado, o nosso tempo já se esgotou. Eu costumo deixar para os nossos entrevistados uma fala final para que você dirija-se a quem você quiser, mas essencialmente a quem está nos assistindo, com as suas recomendações finais. Imagino que seja para preparar os espíritos dos brasileiros sobre o que vai acontecer nesse próximo domingo. O que o senhor tem a nos dizer, portanto, para encerrar essa nossa entrevista, deputado? Que as pessoas de bem no nosso país, elas se posicionem sim, mas cobrando dos seus representantes de que leis como essa lei da censura, essa lei que está sendo posta para querer combater fake news num momento de pandemia que não agregue em nada nesse momento, não vai trazer benefício nenhum para a população, que ela não tenha continuidade e não prospere. Então, para isso, a única forma de nós impedirmos e barrarmos isso é levar informação e a verdade sobre essa lei às pessoas e pedir que todo brasileiro de bem se manifeste, cobre dos seus representantes para que se posicione contrário a essa lei. E sobre as manifestações, em especial esses atos promovidos por esse movimento antifaz, repudiem, ignorem. A nossa bandeira é verde e amarela. A nossa bandeira não é preta, não é vermelha. A nossa bandeira é verde e amarela. E nós temos que ter orgulho do nosso país. Em hipótese alguma, aplaudir, vibrar com atos de vandalismo, de terrorismo, que estão sendo promovidos por esses movimentos comunistas, por esses movimentos que nascem com o apoio, inclusive, João, de parlamentares também, infelizmente. Muitos parlamentares apoiando esses movimentos em suas redes sociais de forma pública. Que esses parlamentares também sejam também corresponsabilizados por seus atos, porque nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, o que nós vimos acontecendo em Curitiba, o que nós vimos acontecendo na Avenida Paulista,
no Rio de Janeiro e em outras cidades do nosso país. Vamos repudiar essas ações e mostrar que a grande maioria dos brasileiros não aceita, em hipótese alguma, esses atos, essas manifestações que não são manifestações. É um terrorismo promovido por esse movimento chamado Antifaz. Muito bem entendido, deputado. Parabéns pelo seu posicionamento, parabéns pelo seu trabalho no Parlamento em defesa da liberdade do povo brasileiro. Volte sempre ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua atenção conosco. Muito obrigado, João. Estou à disposição aí dos telespectadores e acompanhe aí o nosso trabalho também pelas redes sociais. Contamos com o apoio dos brasileiros para que a gente consiga ter forças aí e fazer um bom trabalho no parlamento. Muito bom, deputado. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, entrevista com o deputado Diego Garcia, Partido Podemos do Paraná, o jovem deputado do norte do Paraná, lá da minha cidade, dos meus antepassados, lá de Andirá, falando conosco direto de Londrina, sobre esses dois assuntos prementes para todos nós. Não é? A lei da censura que querem impor aos brasileiros, e parece que, é claro, né, a grande mídia que apoia essas duas leis, né, esses dois regimentos de cala-boca, não noticiam. E os brasileiros desconhecem o que está acontecendo. Mas nós, da mídia social, precisamos fazer com que isso chegue a todos para que exatamente essa mensagem que você nos vê aqui não seja censurada, não seja cortada. Isso é o mais fundamental, porque afeta os nossos direitos fundamentais, são os direitos da liberdade de pensamento e de expressão, como eu estou fazendo agora. Agora, muito cuidado com o que vai acontecer domingo. O presidente Bolsonaro tem toda a razão, porque querem fazer o que fizeram no Chile. Não vão conseguir. Nós estamos muito bem informados e não vamos permitir, e muito menos dar bola para ele. Né? Nós vamos continuar na nossa rota em defesa da nossa prosperidade e das reformas que o nosso país necessita. Voltamos com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Vamos em frente.